O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja com. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se. Prezado diácono José, irmãos e irmãs aqui presentes, e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da nossa paróquia. Soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. O próprio Jesus tinha preparado os seus apóstolos para a vinda do Espírito Santo, aparecendo várias vezes após a sua ressurreição. Antes da ascensão ao céu, pediu que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem que se cumprisse a promessa do Pai. Pediu ainda que permanecessem juntos, para que pudessem receber o dom do Espírito Santo. E eles reuniram-se em oração com a Virgem Maria no cenáculo, à espera do acontecimento prometido. O livro dos Atos dos Apóstolos nos mostra que depois de ter passado 40 dias com seus discípulos, o Senhor subiu ao céu, festa que celebramos no domingo passado. E 50 dias depois da ressurreição, enviou o Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como de um forte vento. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram sobre cada um deles. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Animados pelo Espírito Santo, os apóstolos serão capazes de testemunhar com gestos, palavras e com a própria vida os ensinamentos de Jesus. O Evangelho deste domingo nos conduz ao primeiro encontro de Jesus ressuscitado com os apóstolos. São João nos diz que foi justamente neste primeiro encontro que Jesus comunicou o seu Espírito aos apóstolos, mediante o gesto de soprar sobre eles. Jesus começa por saudá-los, desejando-lhe a paz. Em seguida, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado, sinais que evidenciam a entrega de Jesus, o amor total expresso na cruz. Por esses sinais, os discípulos reconheceram Jesus. Logo depois, ocorre então a comunicação do Espírito. Recebei o Espírito Santo.
diz o Evangelho, Jesus soprou sobre eles, sobre os apóstolos, e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Pelo dom do Espírito, é também concedido aos apóstolos, como vimos, o poder de perdoar ou reter os pecados. Com isso, podemos dizer que o Cristo Senhor confere à igreja o poder do perdão. E aqui é que nasce o sacramento do perdão, o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, como popularmente nós dizemos. É ação do Senhor ressuscitado por obra do Espírito Santo. O pecado é, antes de mais, uma ofensa a Deus, ruptura da comunhão com Deus. Ao mesmo tempo, é um atentado contra a comunhão e contra a unidade da igreja. O Espírito Santo é, ao contrário da divisão, ele é o espírito da unidade. E ouvimos na segunda leitura a diversidade de ministérios, diferentes atividades, diferentes manifestações do Espírito, mas o Espírito é um só. E faz São Paulo a comparação com o nosso corpo. O corpo é um só, contudo, é composto de muitos membros. E cada membro, se está sadio, todo o corpo se sente bem. Quando um membro do nosso corpo está enfermo, todo o corpo sofre. Assim, na igreja, quando todos os membros vivem na graça de Deus, guiados pelo Espírito Santo, a igreja, a comunidade está unida e em paz. Mas quando um membro da igreja, da comunidade, se afasta de Deus pelo pecado, e sobretudo pelo pecado mortal, toda a igreja sofre. Se a nossa igreja não é mais santa, é porque nós, porque você não somos ainda suficientemente santos. Por isso, é preciso pedir sempre o dom do Espírito Santo, né, sobre a nossa vida. E convidar o Espírito Santo, como nós cantamos há pouco, hóspede da alma. Um hóspede a gente o acolhe bem. A gente se prepara. Hoje vocês vão batizar algumas crianças aqui. E os familiares certamente prepararam alguma coisa para depois o batizado. E vocês querem acolher bem as pessoas. Assim, nós queremos acolher o Espírito Santo, que é um dom de Deus, que não merecemos, mas é dom gratuito do Pai. Acolhê-lo bem em nossa vida, para vivermos bem a nossa vida cristã. Um escritor chamado Ignatius Lataquié disse em 1968: sem o Espírito Santo, Deus permanece distante. O Cristo fica no passado. O Evangelho é uma letra morta. A igreja é uma simples organização. A autoridade, uma dominação. A missão, apenas uma propaganda. O culto, uma evocação. E a ação do cristão é uma moral de escravo. Sem o Espírito Santo, não há igreja.
Por isso, devemos invocá-lo sempre. Pedir que o Espírito venha. Ele é uma pessoa, nós aprendemos no catecismo, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ora, se é uma pessoa, nós podemos convidá-la a vir, a habitar em nós. Por isso, com frequência, devemos rezar, invocar, pedir a vinda do Espírito Santo. E nós também já celebramos o nosso Pentecostes. Você lembra qual foi o dia? Quantos anos você tinha quando você celebrou o seu Pentecostes? Você já procurou verificar isto? Porque você sabe o dia do seu nascimento para este mundo. Ah, eu faço aniversário tal dia. Qual foi o dia do seu batismo? Você lembra? Quando? Qual é o dia, qual é o ano da sua confirmação? Verifique na igreja onde você foi batizado, foi crismado, para verificar esse dia. Sim, houve mudanças na igreja no passado, antes do Vaticano II, se crismavam recém-nascidos. Eu tinha 7 meses quando fui crismado. Mas hoje a igreja retarda um pouco para que a criança que foi batizada, recém-nascida, compreenda melhor o sacramento que está recebendo. Mas veja, quando foi? Foi no dia da sua confirmação. Quando o bispo impôs a mão sobre você, ungiu você e disse: recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus, presente. E recebemos os dons do Espírito Santo. Vocês sabem quantos são os dons do Espírito Santo? Aquele que oficialmente nós aprendemos na catequese. Quantos são? 7, simbolizados aqui nestas velas. Você lembra de um? De um dom? Força. Sabedoria. Outro. Fortaleza. Outro. Ciência. Outro. Disseram aqui atrás. Temor de Deus. Piedade. Então nós devemos pedir os dons do Espírito Santo. Porque muitas vezes caímos, muitas pessoas caem no afastamento de Deus, caem no pecado, por não pedirem o dom do Espírito Santo, o dom da fortaleza para resistir diante das tentações do mundo, para saber desligar lá o celular quando aparecem coisas que não servem, pedir a força de vontade. Nós temos a ajuda, o Espírito Santo, mas nós não sabemos pedir. Por isso, num instante de silêncio, peça ao Espírito Santo que ele venha em seu coração.